Olá, muito boa noite, bem-vindo, bem-vinda à nossa grande entrevista desta semana. Prazerosamente, nós estamos recebendo hoje, para essa grande entrevista, o Dr. Carlos César Barbosa, que é promotor do consumidor aqui de Ribeirão Preto, promotor público, uma pessoa bastante atuante, tem um currículo extremamente interessante e rico, professor, né? Professor universitário, professor de graduação, de pós-graduação, esteve a serviço da Escola de Direito do Estado, enfim, uma série de coisas. Eu tinha aqui um releasezinho do senhor, acabei perdendo aqui, tecnologia é uma coisa maravilhosa, né? Mas a gente vai, à medida que for conversando, dando detalhes. Ele tem um belo currículo, pedi o currículo para ele, acabei não colocando aqui. Tudo bem com o senhor, doutor Antônio Carlos? Doutor Carlos César? Tudo bem, Cassone. Demorou. Para minha satisfação também estar aqui. Que luta, faz tempo, né? Que nós estamos tentando, né? Esse encontro, né? Ainda bem que deu certo. O senhor deixou de ir para São Paulo? Eu parei de... Não, eu parei de trabalhar em São Paulo há alguns meses, né? Então voltei para Ribeirão Preto, estive lá por 1 ano e meio, assessorando o Procurador-Geral de Justiça, mas estou de volta a Ribeirão Preto. Meu cargo é aqui em Ribeirão Preto. Feito, maravilha. Alegria nossa. Os entrevistadores, para compor aqui a bancada de perguntas, entrevistadores, Blanche Amanso, a Blanche, agora ela está na Texto, Companhia Comunicação, né? Ela é jornalista, já trabalhou na IPTV durante uns 5 anos. Me lembro que ela dava as cartas lá na pauta de jornalismo. Fala com a Blanche, liga para a Blanche, ela mandava lá. Depois não sei o que houve lá, né? A Blanche resolveu trabalhar por conta própria. Que bom tê-la aqui comigo. Obrigada, Cassone. É uma honra o convite para falar com o Dr. Carlos, com você, com o Dr. Aguinaldo, que são pessoas que eu conheço faz tempo e sei um pouco da luta, da batalha, das ideias deles, que eu admiro. Por isso que eu fiquei muito contente com o convite. Que legal. E o doutor Aguinaldo foi sugestão dela. Você me ajuda aí a encontrar alguém, né? Que eu dei a liberdade da pessoa escolher quem quisesse entrevistar. Ele falou, não, você pode escolher quem quiser. E a escolha foi muito boa, diga-se passagem. Então, a Blanche já resolveu rapidamente. A pessoa que trabalhou em televisão sabe que não pode esperar o dia seguinte, né, Blanche? Não. Nem no seu texto, na sua agência. Não pode. Pergunta ontem, a resposta é de anteontem já, né? Há 20 anos podia. Não tinha o celular, podia retornar no dia seguinte. Hoje não pode mais. E é uma experiência que eu já vivi também, assim, quer dizer, eu convido uma pessoa e fala, não posso responder amanhã. Eu falo, infelizmente, não dá, porque amanhã já acontece um outro fato. Realmente não dá mais. Tem que fechar, né, a pauta no dia que você se pode fazer. Exatamente. Doutor Bife, né, Aguinaldo Bife Associados, né, é tributarista, né, com bastante prestígio também. Muito obrigado por estar aqui, para nos ajudar. É uma grande honra, agradeço o convite, estar aqui junto com todos. Dr. Carlos César Barbosa, meu professor, grande orgulho, né? Então vamos aí hoje. É meu. Vamos hoje aí poder conversar um pouquinho, né? Muito maravilha. Doutor Carlos César, por deferência, se não oportunidade de âncora ou apresentador de programa, eu faço a primeira questão, que será bem abrangente. Qual é o papel do Ministério Público, genericamente falando, nessa sociedade atual, tão desacreditada que é o Poder Judiciário, tão desacreditado que é a nossa educação, com uma vigência absurda de um PCC que, de dentro das grades, comanda movimentos e rebeliões? Qual é o papel do Ministério? E eu vou um pouquinho mais além, vou fazer o papel do advogado do diabo de saída. A justiça é para pobre, preto, isso não funciona, esquece, entendeu? É só para quem tem grana. Eu acho que não é bem assim, razão pela qual o senhor está aqui para nos dizer. Ministério Público, papel dele nessa atual sociedade. E a sua área de atuação hoje, como funciona a promotoria do consumidor. O Ministério Público é uma instituição que ganhou contornos bastante abrangentes na Constituição de 88, né, que elevou uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional, incumbida da defesa dos interesses socialmente relevantes, interesses difusos, interesses coletivos, interesses individuais homogêneos. O Ministério Público, com esse novo perfil constitucional, ele passou não apenas a ter aquela atuação já conhecida há muito tempo na área criminal, como titular da ação penal, mas passou a ser titular também da chamada ação civil pública, para defesa de quaisquer interesses socialmente relevantes,
sejam eles nas áreas meio ambiente, consumidor, habitação e urbanismo, infância e juventude, né? Dentre outras tantas que nós... Cidadania, idoso, pessoa com deficiência. Né? Então, hoje o Ministério Público, e felizmente, digo felizmente porque o retorno da sociedade para o Ministério Público é muito interessante, é muito bom. Né? O Ministério Público vem cumprindo bem esse papel. Tem uma boa credibilidade. Apesar de se tratar de uma instituição que recebe uma fatia muito pequena do orçamento do Estado de São Paulo, e é bom que se diga que o Ministério Público não é vinculado ao Judiciário. E isso é independente. Ele é uma instituição da sociedade. Bacana. Ele não é vinculado ao Estado, ele é vinculado à sociedade. Não é? Bom demais. Ele defende os interesses da sociedade. E a gente já pode perceber que, não obstante essa sociedade maluca, na qual a gente vive hoje, com todas essas mazelas com as quais a gente se depara, né? O Ministério Público tem promovido algumas mudanças interessantes. Ele tem obtido para a sociedade conquistas interessantes na área do consumidor, na área da pessoa com deficiência, da habitação e urbanismo, da pessoa idosa, notadamente na questão do patrimônio público. Até algum tempo atrás, embora nós tenhamos uma roubalheira danada no nosso país, né, mas até algum tempo atrás você não ouvia falar de político na cadeia. Sim. Quer dizer, hoje nós temos um levantamento recente do Conselho Penitenciário Nacional, Conselho Penitenciário Nacional, apontou que nós temos 1.300 presos, né, encarcerados por prática de improbidade administrativa. Olha. Esse é um dado muito relevante, né? São prefeitos que foram processados por crimes de peculato, né, de corrupção, enfim. Hoje, eu diria que a sociedade já tem uma instituição que se apresenta como seu braço forte. Ela já tem a quem se socorrer, não é? Ou de quem se socorrer. Não? E aí se faz justiça efetivamente. Agora, tem um senãozinho, a gente ouve muito isso também. O senhor vai dar o pontapé inicial, eu recorro ao Ministério Público, o senhor tem que caminhar isso para o Judiciário, não é isso? Para um despacho, uma decisão judicial, um juiz. Não necessariamente. Não, o senhor resolve algumas questões ali mesmo? Por sorte nossa, sim. Vou explicar bem isso. Por sorte nossa, sim. Porque, infelizmente, nós ainda temos um judiciário moroso, um judiciário nem sempre comprometido com as causas sociais. Né? Mas o Ministério Público ganhou um instrumento muito interessante. O Ministério Público não, a sociedade ganhou. Né? O Ministério Público é o titular só ali, chamado inquérito civil. Né? No inquérito civil, ele tem a possibilidade de fazer o chamado compromisso de ajustamento de conduta. E esse compromisso de ajustamento de conduta, ele tem força de título executivo. É como se fosse uma promissória, que a qualquer momento, descumprido aquele compromisso, eu posso ir a juízo e aí com maior facilidade apenas executar aquele título. Não é? Então, esse compromisso de ajustamento de conduta, ele possibilita o acesso, digamos assim, a uma solução justa, sem a necessidade de se passar pelo Poder Judiciário. Eu coloquei essa questão próprio inquérito civil. E prorroguei um pouquinho a provocação, porque esse é o país das liminares, né? Dos recursos, né? Das instâncias. Um cidadão insatisfeito com a decisão do senhor, ele pode recorrer? Insatisfeito com a decisão do Ministério Público? Do promotor de justiça? Do promotor. Sim, ele pode Ele recorre a quem? Ao Conselho Superior do Ministério Público. Do Ministério Público? É o órgão que é um órgão da administração superior do Ministério Público. Então, se, por exemplo, ele faz uma representação para o promotor de justiça, o promotor de justiça indefere e tem que fazê-lo fundamentadamente. Né? Ele é obrigado a notificar aquele que representou, e aquele que representou, ele tem a possibilidade de recorrer ao Conselho Superior do Ministério Público, que é um órgão de revisão nosso. Quer dizer, em nenhum momento há interferência de um juiz? Não, ou algo parecido. Nós não passamos para o Judiciário. Isso é muito bom. Nós só nos relacionamos com o Judiciário no momento em que a gente efetivamente tem que ajuizar uma ação. Aí a gente se relaciona com o Poder Judiciário. Poupando o trabalho do doutor Joaquim Barbosa. O lema do Ministério Público hoje é a desjurisdicionalização. Não é? É fazer com que o Ministério Público seja uma fonte própria de solução de conflitos. Isso é ótimo. Blanche, sua questão. Eu tenho visto, aliás, eu comentei antes do programa uma frase que o doutor Aguinaldo me comentou comigo há muito tempo que eu não esqueci mais.
que nós temos leis, tem o Código de Defesa do Consumidor, para esse assunto específico do consumidor, e outras para outras áreas. E que nós estamos amparados nesse aspecto. Mas essas relações de consumo só vão melhorar na medida em que o cidadão aciona, age, busca seus direitos, faz a justiça se movimentar. Do contrário, elas não mudam. Bom, nós temos agências reguladoras, Ministério Público, os órgãos de defesa do consumidor, PROCON, os particulares que a gente se associa, paga uma tarifa básica mensal. Ainda assim, o número de pessoas que acionam, tenho eu a impressão e vejo no noticiário, que ele é pouco, é pequeno. O consumidor não sabe se movimentar, não sabe acionar. Bom, mas isso é um processo que vai mudando com o tempo. Em algum momento, o consumidor vai estar muito mais ativo nesse aspecto. O cidadão, no caso, muito mais ativo. E aí, como é que as agências, Anatel, ANS, etc. e tal, elas já estão saturadas. Ministério Público está cheio de trabalho, Judiciário, etc, etc, etc. Como é que vai se administrar uma demanda como essa? Eu vejo que às vezes a Justiça tem criado alguns mecanismos para mais rapidez, etc e tal. Só que esse movimento dos consumidores, isso é crescente. E tende a crescer cada vez mais. Né? E tende a crescer cada vez mais. Veja, tudo isso que você falou, eu concordo, né? E a gente vem observando isso na prática. O consumidor, ele vem a cada dia, o nosso Código de Defesa do Consumidor é de 1990, né? Entrou em vigor em 91. Lei 8.078 de 11 de setembro. Isso, de 1990. Entrou em vigor em março de 91, né? E de lá para cá, a gente observa um volume crescente de consumidores buscando seus direitos. Mas, ao mesmo tempo, Blanche, a gente observa também uma preocupação maior do fornecedor. E essa é a minha expectativa, que cheguemos a um momento em que os fornecedores encararão o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor como um requisito para atender sua clientela, né? Que isso seja considerado na concorrência, né? Como um fator excludente. Olha, esse não atende bem, está excluído, né? Então, eu não acredito que a demanda vá provocar aí um estrangulamento nos órgãos de defesa do consumidor. Exatamente porque eu acredito, tenho a impressão, até pelo aumento da demanda atualmente, né, que os fornecedores eles vão se adequar. Né, eles vão começar a entender, né, e parece que isso já está acontecendo. Você até algum tempo atrás não ouvia falar em serviço de atendimento ao consumidor. Hoje todas as empresas têm lá, as grandes empresas pelo menos, o SAC. Algumas funcionam bem, outras não funcionam. Tem uma pergunta mas tem para o senhor a respeito deles. O serviço de atendimento ao consumidor. Então, algumas têm uma preocupação grande já com o consumidor, eu observo isso. Preocupação grande. Você liga lá, eles dão um atendimento muito bom. Então, a minha esperança... Quando isso acontece, nós ficamos surpresos. Pois é. A minha esperança é que o não cumprimento das normas do Código de Defesa do Consumidor, contidas lá no Código de Defesa do Consumidor, no futuro venha a ser um fator excludente daquele fornecedor. Você não cumpre a lei, você está excluído. Você vai quebrar. A regra do jogo é clara. Não é? A regra do jogo é clara, você vai quebrar. Essa é a minha expectativa. E tudo indica, né, pelo diagnóstico que eu venho fazendo aí, que isso uma hora vai acontecer. Doutor Bife. Bem, nesse aspecto eu vejo assim, o consumidor, ele reclama, ele busca sim os seus direitos, mas se ele depender de uma decisão do Poder Judiciário para isso, ela é muito demorada. E isso causa, sim, um desânimo, até uma retração nessa vontade de reclamar, né? Nesse ânimo que nós temos naquele primeiro momento, como quando somos desrespeitados ou mal atendidos, né? ou o produto não atende àquela expectativa, a nossa primeira vontade é uma reclamação, depois pensa um pouco, fala, mas onde isso vai chegar? Realmente isso vai valer a pena? Eu vou fazer essa reclamação. Ou não, dependendo do resultado.
Bem, se depender do Poder Judiciário, realmente, pela situação que nós enfrentamos hoje, isso vai ser demorado. Mas existem hoje outras formas dos consumidores se manifestarem. Entre elas, as redes sociais, né? Essa situação das redes sociais e esses... Isso é muito bom. Esses sites de reclamação, alguns muito conhecidos, causam um incômodo muito grande às empresas. Isso é muito bom. E a imprensa, viu? A imprensa. Alguns jornais têm lá também a seção do leitor. Do Reclame Aqui, né? Isso, e funciona muito bem. Isso, funciona às vezes até mais do que a própria Exatamente. Isso é verdadeira democracia. Falando né, nisso, eu tenho uma notinha aqui que, atendendo diversas reclamações de usuários de redes sociais, o PROCON decidiu notificar as operadoras tais de telefonia. Então, o que eu acho muito importante nisso é que, na verdade, a gente, como disse o Dr. Carlos César, a gente precisa pensar em soluções que não passem pelo Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário ele está estrangulado, existem realmente muitas demandas, poucos juízes, a estrutura é precária, ele está estrangulado. Então nós temos que achar alternativas que solucionem as questões ou coloquem isso em condições, né, de solução sem necessidade do Judiciário. Por exemplo, essa das redes sociais, essas reclamações que realmente provocam as grandes empresas têm acompanhamentos específicos dessas redes, preocupadas com isso. E, como disse também o Dr. Carlos César, a questão do TAC, né, que foi um instrumento criado pelo Ministério Público para poder fazer uso e fazer valer essas situações. E nós temos também, do outro lado, a questão da mediação de arbitragem, né, que hoje em dia, nos contratos, está sendo muito utilizado para também evitar, né, a questão de tudo ser solucionado pelo Judiciário. E a sua questão para o Dr. Carlos César qual é? É a seguinte, as faculdades de Direito, Dr. Carlos César, elas preparam demais, na minha visão, os profissionais para as lides forenses, para os processos, para as questões. E as faculdades de Direito, na minha visão também, preparam pouco os profissionais para essas soluções das questões de direito fora do Poder Judiciário. Eu queria escutar um pouquinho a sua opinião sobre isso e ver se realmente não seria a hora das faculdades também mudarem um pouco o direcionamento da grade de ensino delas para os profissionais. E o Dr. Carlos César coordenou o curso de Direito da Barão de Mauá. Né? Tem uma frase numa música dos Titãs que diz o seguinte: só quero saber do que pode dar certo. Né? Eu acho que o ensino hoje só tem que saber daquilo que pode dar certo. Né? Você tem que ensinar aquilo que o sujeito vai ocupar na prática. Né? Então, o currículo das faculdades hoje, não vou generalizar, doentio, né? Exatamente, mas da maioria delas está defasado. Quer dizer, ele não acompanhou, né, essas novas ferramentas de solução de conflitos. Algumas eu tenho visto aí muitas faculdades que já inseriram na sua matriz curricular a questão da arbitragem, da mediação, né? Isso é muito bom, porque isso é algo que está acontecendo hoje, é a fonte de solução de conflitos do futuro, né? Porque se tudo parar no judiciário, não tem condição, não tem cabimento. Né? Dr. Carlos César, o PROCON, esse instrumento que veio também há pouco tempo, trouxe uma expectativa muito grande para o consumidor. Ele funciona bem? Funciona bem. Funciona mesmo, porque eu ouço assim, bem. Se for o PROCON, vou reclamar, não vira. Olha, criamos a expressão não vira, não dá nada certo. Eu tive a oportunidade agora de ficar 1 ano e meio em São Paulo e tive um contato muito próximo com o PROCON da capital, mas funciona muito bem. Não posso dizer que os PROCONs de todo o país funcionam bem. Sim. Mas, aqui em Ribeirão funciona bem? Em Ribeirão passou a funcionar muito bem de alguns anos para cá. Perfeito. Né? Passou a funcionar muito bem, com um índice de resultado muito bom. Né? E é um instrumento essencial e de fácil acesso, sem custo nenhum, né? Que o cidadão deve se socorrer dele. E é o legal. grande problema, e aí é que entra o Ministério Público, Cassone, são aquelas demandas que envolvem os chamados interesses dispersos.
Imagine você que uma determinada empresa aí de telefonia decida lançar na conta de todo mundo R$3 a mais. Imagine você o volume de dinheiro que isso vai fazer para essa empresa. Não é? E como disse o Aguinaldo, quem vai à justiça reclamar R$3? Aí é que entra o Ministério Público. Né? Essa questão dos interesses difusos. Então, olha, vamos levar essa questão para o Ministério Público vai responsabilizar essa empresa, né, para evitar o enriquecimento sem causa dela, enriquecimento ilícito dela, vamos aplicar uma multa nela, vamos pedir danos morais à coletividade, né, para, pelo menos, se não para fazê-la ressarcir todo mundo, ou para descontar na próxima conta esses R$3 em dobro, porque o código diz, quando você faz uma cobrança indevida, você tem que reparar em dobro. Né? Então, quer dizer, aí é que entra a atuação importante do Ministério Público, nesses chamados interesses dispersos. São aqueles que dificilmente o sujeito vai buscar os seus interesses. E o PROCON virou uma ferramenta interessante do ponto de vista emocional da compra e venda. Eu vou reclamar no PROCON. Eu falo, peraí, por que o senhor vai reclamar? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Isso já demonstra respeitabilidade. Isso, respeitabilidade, um certo já porque se não tivesse, pode reclamar. Né? Se não tivesse essa respeitabilidade, o sujeito não ia ligar para isso. Lá, né? Não, mas já tem essa respeitabilidade. Eu posso acrescentar, assim, como advogado de empresas, né? Que eu faço muito isso, as empresas efetivamente se preocupam com a reclamação do PROCON. Tá vendo? É algo que elas dão uma atenção especial. Há um desgaste muito Então vai na linha daquilo que eu vinha dizendo, Aguinaldo. A minha expectativa é que as empresas atinjam um estágio, falam, olha, nós precisamos cumprir o Código de Defesa do Consumidor. Isso é bom para todo mundo. Senão nós estamos fora. Isso é bom para todo mundo. Não, nós estamos fora. Agora eu tenho percebido assim, quando o consumidor vê que caiu no bolso dele, ele vai e reclama. Algumas situações, o consumidor, o cidadão brasileiro não tem nem escola para ele saber. Então, por exemplo, agências, vamos supor, a Anatel funciona, resolve muita coisa. Você aciona lá, tem uma resposta, a operadora te telefona, você acompanha pela internet, reabre o caso pela internet mesmo, se precisar. Mas, por exemplo, uma agência como a ANS, eu tenho um plano de saúde, a gente tem notícias de que as operadoras de plano de saúde limitam procedimentos, exames, uma série de coisas, travam o médico. Só um consumidor muito bem informado, muito atento, com muita condição, consegue reclamar, acompanhar, etc. e tal. A gente não tem um país com pessoas bem informadas. A escola, mais uma vez, está sempre aquém daquilo que a vida está pedindo. E uma série de direitos desses consumidores estão nem sendo discutidos. Acabam passando, o consumidor não sabe acionar, e essas agências que estão aí prontas para isso, deveriam ser acionadas para elas, inclusive, serem aprimoradas, não estão. Como é que o senhor vê esse primeiro você coloca a questão da informação, não é? Eu fiz um projeto, até convidei o pessoal da educação de Ribeirão Preto a conhecer esse projeto, de inserir na matriz curricular já do ensino fundamental a questão dos direitos fundamentais. Noções de economia, direito. Aí a gente ouve a seguinte frase, não, mas isso passa de maneira transversal. Isso é ensinado para o aluno de maneira transversal. Olha, poupe-me, né? Quando ele é lesado. De maneira nenhuma. Né? Na verdade, eu acredito que os direitos fundamentais deveriam já estar inseridos numa matriz curricular de ensino fundamental. Claro. De ensino fundamental, de aulas de cidadania mesmo, mostrar... Direitos do cidadão. Direitos do cidadão. Eu tenho um projetozinho pronto a respeito disso. Espetacular. Né? Prontinho. Me dispus até a fazer material didático. Eu faço material didático, né? Sem custo nenhum, que é um tema que eu gosto gosto de direito e gosto de educação, né? Mas, infelizmente, não há um interesse, né? A gente não vê assim, o compromisso também, né? Agora, com relação ao acesso, as agências, por exemplo, elas nasceram para auxiliar o judiciário, elas nasceram para resolver problemas, né? Regulamentar. Decisões com efetividade. E isso a gente não vê acontecer com as agências também, não é? Até porque muitas das agências acabaram ficando nas mãos
de pessoas ligadas àqueles que serão os investigados. Gestão política. Né? As gestões fraudulentas. Então as agências poderiam funcionar muito melhor do que funcionam. Nós temos 2 minutinhos para você formular uma pergunta, porque eu vou pedir um intervalo. Então, deixa a questão, na volta ele pode responder com mais calma. Eu queria, se possível, a gente mudar um pouquinho o para tema, mudar. Falando no seguinte. Já vou falar de futebol daqui a pouco. Nós estamos aí já num período pré-eleitoral e eu queria escutar um pouquinho a opinião do senhor, doutor Carlos César, sobre o financiamento de campanhas, especialmente por empresas. E está havendo uma discussão muito grande a respeito